Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Lática. Eu sou o Fábio Monstro e na aula de hoje eu quero te convidar a tentar compreender um pouco mais sobre um dos mistérios da meteorologia, um dos mistérios da ciência. É um fenômeno atmosférico oceânico chamado de El Niño. Por que mistério? Justamente porque não há um consenso por parte dos meteorologistas, não há um consenso por parte da ciência que justifique a origem, as causas desse fenômeno atmosférico oceânico. O que nós sabemos é que El Niño está associado ao aquecimento anormal das águas do Pacífico Sul. Então, pera lá. Se é anormal, significa que o El Niño é uma anomalia, que ele foge dos padrões climáticos convencionais. Estamos falando de um fenômeno que pode variar de 3 até 7 anos na sua ocorrência. Não se consegue definir exatamente quando vem o El Niño. Outra coisa, ele pode ser chamado também de fenômeno ENOS, El Niño Oscilação do Sul. Nós estamos falando de um fenômeno chamado de El Niño, foi batizado por um grupo de pescadores peruanos que perceberam um aquecimento acima dos padrões convencionais do Oceano Pacífico no mês de dezembro, próximo ao Natal, no início do verão. Como esse fenômeno foi percebido no início do Natal, daí El Niño, em alusão ao menino Jesus. Para que você consiga entender um pouco mais sobre os efeitos, as consequências, a dinâmica do El Niño, eu te convido a olhar esses dois mapas que eu elaborei para você, ó, com o maior capricho do mundo. Parece que ficou bom, né? Ficou bem organizadinho. Para tentar entender um pouco mais sobre a dinâmica desse fenômeno. Repara aqui, ó. No mapa de cima, nós temos uma situação climática oceânica em anos normais, comportamento natural do clima. E aqui embaixo o que muda com o El Niño. Perceba o seguinte, ó. Aqui nós temos os chamados ventos alísios, que são ventos que sopram sempre, ó, de leste para oeste. Na verdade, eles vêm de nordeste para sudoeste e de sudeste para noroeste. Esse é o sentido padrão dos ventos alísios, que segue a tendência, esse movimento padrão em virtude do movimento de rotação. Tudo bem? Então essa é uma primeira informação, o deslocamento dos ventos alísios nesse sentido. Segundo, a movimentação aqui, ó, na costa da América do Sul, da corrente fria de Humboldt. Esse é o movimento padrão da corrente fria de Humboldt, que gera inclusive um fenômeno aqui no litoral do Chile para o Peru, chamado de ressurgência, que é a ascensão de águas profundas. Então, águas de grandes profundidades, elas sobem aqui, ó, na costa sul-americana, trazendo águas frias, carregadas de nutrientes, o que potencializa muito a pesca no litoral peruano. Então, se o Peru é uma potência pesqueira, isso se deve à ressurgência, essa ascensão de águas frias no litoral sul-americano, o que faz com que seja um litoral banhado por águas frias e, portanto, é um litoral mais seco. É por isso que eu trouxe para vocês aqui destaque, ó, o deserto do Atacama, o deserto mais seco do mundo. Ele está no litoral chileno, na costa sul-americana. Continuando aqui ainda com relação à dinâmica natural do clima e dos oceanos, a água fria da corrente de Humboldt, ela se desloca sentido sudeste da Ásia e costa da Oceania, da Austrália. Quando ela chega aqui, ó, as águas já aqueceram. E águas aquecidas significam o quê? Maior evaporação. Então, o litoral da Austrália, o sudeste da Ásia, é uma região muito chuvosa. Então, é um ciclo. A água fria, tornando a América do Sul pacífica, uma América do Sul mais seca, e águas quentes banhando a Austrália e o sudeste da Ásia, provocando fortes chuvas na região. Por um motivo que não se sabe qual é, há um enfraquecimento das correntes marítimas. Notem que essas águas aquecidas da Oceania e do sudeste da Ásia, elas avançam e se deslocam para o interior do Pacífico, aquecendo as águas do Pacífico até o litoral da América do Sul. Isso, primeiro, está associado a uma mudança na dinâmica das correntes marítimas. Segundo, se aquece o oceano, mudam as zonas de pressão atmosférica. Vai se formar uma zona de baixa pressão atmosférica no meio do Oceano Pacífico e na costa da América do Sul. O
que isso significa? Que se mudaram os centros de pressão, mudam o comportamento dos ventos. Mudando o comportamento dos ventos e aumentando a evaporação aqui, nós teremos chuvas mais intensas, chuvas mais fortes no interior do Pacífico e chuvas mais fortes no litoral da América do Sul. Então há uma mudança, uma inversão. Lá na Oceania, lá na Ásia, as chuvas irão reduzir de maneira drástica, os ventos irão mudar o seu comportamento, pois vai mudar os centros de pressão e nós teremos chuvas mais fortes no interior do Pacífico e no litoral da América do Sul. Tudo bem? Olha só, ainda com relação ao El Niño, nós estamos falando do aquecimento do mar e, portanto, redução da ressurgência. Por isso que os pescadores perceberam, porque a redução da ressurgência reduziu o quê? A piscosidade, reduziu a pesca no litoral peruano. Nós estamos falando de um aquecimento atmosférico, por isso que é um fenômeno oceânico atmosférico. Aqueceram as águas do Pacífico, aumentou a evaporação, aqueceu a atmosfera, mudou os centros de pressão, mudança no comportamento e no padrão dos ventos, gerando tempestades no Pacífico e no litoral da América do Sul. Não vai mudar a quantidade de chuva, mas haverá uma redistribuição das chuvas pelo Oceano Pacífico, tudo bem? Nós estamos falando de um fenômeno que vai atingir o clima, portanto, da América do Sul, da América Central, da América do Norte, vai mudar o clima da Oceania, da Ásia. Ó, aqui no Brasil, o Nordeste brasileiro, ele é aplacado por secas severas em anos de El Niño. O Norte do Brasil, aí na Amazônia brasileira, haverá uma redução das chuvas. E no Sul do Brasil, um aumento do índice de pluviosidade. Percebeu? Não significa chover mais ou menos, mas muda a distribuição das chuvas. Reduz muito as chuvas no Nordeste, aumenta muito as chuvas no Sul e reduz as chuvas no Norte do Brasil, na Amazônia brasileira. O fenômeno conhecido como Laninha, alguns livros chamando de El Viejo, ou O Velho, ou o Anti-El Niño, são fenômenos opostos ao El Niño. Laninha acabou ficando um nome mais simpático, o menino, a menina. Então, Laninho é simplesmente, ou Laninha, melhor dizendo, é simplesmente o fenômeno inverso ao El Niño. É quando há um resfriamento das águas do Pacífico, gerando todas essas consequências, só que invertidas. Essa é a dica. Estuda El Niño, se cair alguma questão de Laninha, é só inverter as consequências e os efeitos, tanto no Pacífico quanto no Brasil, tá bom? Minha gente, olha, agradeço demais. Muito obrigado pela atenção. Continue estudando. Até a próxima. Tchau!